sendo direcionado para essa que é uma das nossas principais funções, que é a divulgação da doutrina espírita. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é a luz que há de reformar o mundo, mas que infelizmente por quase 2000 anos ele não conseguiu cumprir a sua função, ou conseguiu até os limites das nossas possibilidades de então, quando o próprio Cristo notou que nós já tínhamos dado alguns passos e que poderíamos começar a melhorar o nosso entendimento do Evangelho. Jesus nos premia com o Consolador prometido por Ele mesmo, e temos aí à luz da doutrina espírita essa possibilidade de esclarecer com relação ao Evangelho de Jesus. Por isso o nosso amor intenso à doutrina espírita e o nosso empenho máximo, que nós todos da União Municipal Espírita, nós todos da Casa Espírita Mãos Unidas, do Fraternidade, de todas as casas espíritas de Cruz Alta, na divulgação da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, com seu embasamento científico, traz uma possibilidade de aplicabilidade e de eficiência para as lições do Evangelho de Jesus, que nós compreendemos conforme as nossas possibilidades de então, mas que agora as luzes precisam serem mais eficientes, mais claras, mais profundas, e é aqui que entra a ciência espírita, a doutrina espírita, para facilitar esse nosso entendimento do Evangelho de Jesus, que é a luz do mundo, a luz que há de nos iluminar o caminho para que nós possamos trilhar a nossa própria evolução espiritual. Programa Visão Espírita, no sábado de manhã. Nesse dia 25 vai ser o nosso Gisney do Santos Paz, lá do Fraternidade, que vai falar sobre nutrição espiritual. Amanhã de manhã, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Popular FM. Tá? Na quinta-feira nós temos um programa também, nesse caso na Rádio Independente, com Mauro Reis. Normalmente a entrada se dá em torno de 10h30, 10h35, 10h40, conforme o andamento do programa do Mauro. Também é uma belíssima sugestão de programa espírita para ser escutado. Nesses jornalzinhos que nós temos aqui em cima da mesa, Seara Espírita do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo. Seara do Mestre, que nós recolhemos alguns exemplares aqui exatamente com essa intenção, fazer valer esses textos que são colocados aqui, no caso esse do nosso Cleto Brutis. Quando fordes orar. Aqui uma meditação em torno desse hábito que nós precisamos ter um pouco mais de atenção sobre a forma, as fórmulas que nós usamos para as nossas orações, para as nossas preces. A questão da oração, da prece, do estado de oração, nós haveremos de convir que é muito mais um estado de sentimento do que de conhecimento. É da alma, da apropriação dos sentimentos, da sentimentalidade que nós guardamos em nós. Aqui é que está a propriedade da prece. Mas, se nós soubermos o que fazer, como fazer, ter um entendimento um pouco mais claro, uma ideia pré-concebida de como fazer a nossa prece, ou até mesmo o direcionamento que nós podemos dar, algumas coisas se modificam e se tornam mais proveitosas. É da alma, é do sentimento, mas a inteligência pode sim contribuir no sentido de fazer com que se aproveite mais propriamente e mais profundamente esse momento em que nós nos entregamos à prece. Então, quando fordes orar, esse é o nosso cartaz de divulgação. Quando fordes orar, não peças facilidades. Este é o nosso hábito normal, não está errado. Nós temos direito a todas as facilidades, todas as facilitações. Mas não é ali que está a grande lição que nós precisamos. Quando fordes orar, não peças facilidades, pois elas podem levar-te à perdição. Por quê? Porque nos acomodamos, e quando as coisas estão muito fáceis, muito simples,
nós perdemos o estado de consciência e de atenção sobre o que nós estamos fazendo. Nos indisciplinamos e não fazemos as nossas obrigações mínimas, básicas, de atenção para a eficiência do que nós estamos fazendo. A dificuldade nos leva a prestar mais atenção, a estar mais atento. Lembram aquela orientação que nos é passada no trânsito? Quando nos explicam que nas ruas, nas estradas mais perfeitas, mais lineares, mais iluminadas, mais sinalizadas, é onde acontecem mais acidentes. Porque nós relaxamos. Os melhores motoristas são os que provocam mais acidentes. Não é aquele incipiente, que também provoca, claro, pela sua própria incipiência. Mas nós outros que não nos consideramos tão ótimos motoristas, nós prestamos atenção, nós cuidamos, nós estamos sempre alerta. E é aqui que a dificuldade trabalha a nossa alma. Quando fordes orar, não queiras a cura do corpo. Aqui eu peguei mal. Como que nós vamos deixar de fazer este pedido? A cura do corpo, sim, é necessária, nós vamos lutar permanentemente. Mas nós não podemos nunca esquecer que o corpo é orgânico, é temporário, é circunstancial, é uma veste da alma que é o que sobrevive. Nós não podemos achar que na cura do corpo está toda a necessidade humana, toda a linha da nossa felicidade, da nossa completude como seres. Sim, nós vamos lutar pela saúde do corpo e vamos pedir em prece, mas que não seja um pedido inconsciente. Como posso dizer a alguém, ou dizer a alguém com seus problemas físicos, não pedir a cura do corpo? Mas prestemos atenção, porque não queres então a cura do corpo, mas peças a cura da alma, porque é ali que está a origem de toda a problemática. Quando não, pelo próprio andar, pela própria natureza do nosso corpo orgânico, que se desgasta e, portanto, é natural que, vez por outra, tenha algumas deficiências. Mas nós outros que não temos esse desgaste pela idade e apresentarmos alguns problemas, nós deveremos parar para observar, porque alguma coisa está provocando esse mal-estar. Onde está a origem, se não na alma? A alma é a origem de tudo que nós sentimos externamente. Pois pode ser que ainda precises da doença como terapia para a cura real e verdadeira. Porque neste caso aqui a doença está sendo a disciplina imposta pela circunstância para que nós prestemos atenção. Algo não está bem. Onde está esta origem? Porque se tudo estivesse bem, nós não íamos parar para pensar na alma. Quando fordes orar, não peças para Deus retirar as pedras do teu caminho. Deus vai largar toda a sua amplitude, grandiosidade, toda a sua tarefa para vir aqui tirar as pedras do meu caminho. Claro que pedra aqui não é o objeto rocha que está colocado no nosso caminho. São as pedras sentimentais, morais, ideias, essas outras coisas que transitam dentro da nossa alma, as nossas dificuldades. Então, não vamos pedir para que Deus resolva os nossos problemas. Deus nos deu as leis perfeitas para que nós, em aprendendo-as, em nos colocando em condições de bem executar a nossa tarefa, de nos corrigir, de nos fazer evoluir, nos deu todos os recursos para que nós mesmos os resolvamos.
no devido tempo. Então, não vamos pedir para que Deus tire as pedras do nosso caminho, porque elas são estímulos que precisamos para fortalecer-nos na jornada. As nossas dificuldades, os nossos problemas nos estimulam a tomar solução, a observar o que é que está acontecendo. Aliás, perdoe-me por colocar desta forma, mas é um exemplo pessoal. Não fossem as dificuldades, não fossem as dúvidas, os medos, os problemas, talvez eu não tivesse aportado ao centro espírita. E não tivesse, portanto, hoje fazendo todo aquele esforço, que por pequeno que seja, estamos fazendo, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento. São eles, as pedras do caminho que nos estimulam ao aperfeiçoamento. Quando fores orar, não peças para Deus privar-te da presença das pessoas difíceis. Ai. Como que não? Como que eu vou suportar aquela criatura o resto da vida agora? Sim. Vamos ter que suportar, sim. Porque não é ela o problema. É a forma com que eu me ponho ou que aceito o que ela me propõe. Aqui é que está o segredo. O mal nunca está no outro. Sempre está em mim. Porque depende de como eu me ponho dentro diante dessa situação. Lembrando aquela outra historinha contada aqui, que está numa das nossas palestras lá no YouTube, da criatura aquela que de repente queria matar a sogra, queria envenená-la, foi ao mago e pediu a ele que lhe desse uma poção e que eliminasse aquela pessoa com quem não se acertava, não tinha possibilidades de acerto, e queria eliminá-la, como se fosse simples, eliminou o corpo, eliminou o problema. Não é assim. Mas o mago, por mago, porque às vezes disse que o diabo é esperto, não por mal, não por inteligente, mas por velho. O mago, já experimentado da vida, sabia o que se passava e deu a esta menina uma poção líquida com algo que ele sugeriu que desse para ela 1-2 gotas por dia, para não acontecer muito de abrupto e ela não ter que responder por um crime. Fosse devagarinho, 1 gotinha por dia, e fosse levando, mas que durante esse tempo em que fosse envenenando, que também servisse o amor, o entendimento, a paciência, o trabalho, a proximidade. Só que 3 meses depois voltou para o mago e disse: não quero mais matá-la. Com a paciência, com o trabalho, com a atenção, com o carinho, eu aprendi a amá-la, não quero mais, o que eu faço agora? Essa era a pessoa difícil dela, que pela proximidade, pela diferença de trato, aprendeu a amar, a compreender, a perceber que ela não era mais má do que eu. Então, não peça para Deus afastar essas pessoas difíceis da tua vida, pois elas são os melhores professores que te ensinarão a tolerância e a paciência, que foi, aliás, o remédio colocado pelo mago na poção. Tolerância e paciência. Era um líquido doce com um pouquinho de camomila, sei lá, talvez sabe? Docinho. Era uma vitamina chamada tolerância e paciência. Vamos aprender essa receita? E quando formos orar, não vamos pedir para nos afastar dessa criatura, nos aproximar dela. Aliás, isso aqui é um detalhe muito interessante que a doutrina espírita nos ensina, que no processo de desobsessão não é afastando o espírito obsessor que nós vamos resolver o problema, mas conquistando-o para nós, no amor, na paciência, na compreensão, na tolerância e na paciência. É assim que nós tratamos os nossos problemas de desobsessão. Não o problema dos outros, os nossos, nós também os temos.
Nós chamamos esse Espírito para nós pelo carinho, pela tolerância, pela paciência e acabamos com o processo de obsessão. Não pensem que é diferente com quem quer que seja. Não adianta, nós podemos pegar e jogá-lo, como fazem alguns irmãos nossos, supostamente o fazem, mas não vamos discutir a questão, jogá-los para uma outra dimensão dentro de uma cápsula. Pelo amor de Deus, isso é falta de caridade absoluta. Não se faz isso com ninguém, não se joga um cachorro para fora de casa, não se toca uma pessoa de dentro da peça em que nós estamos. Vamos jogar um espírito para outra dimensão dentro de uma cápsula. Mas, ponto, era só um entre parênteses. Nós conquistamos esses irmãos, esses amigos, ao amor, ao perdão, à compreensão, à reaproximação. Porque do inimigo nós podemos transformá-lo em amigo. E às vezes, segundo nos ensina Kardec, os mais prestimosos, porque ele terá motivos a mais para trabalhar por nós. Peças coragem para vencer as abençoadas lutas que Deus te concede como instrumento de elevação. As abençoadas lutas são o que nos fazem evoluir. As lutas, os embates da vida. Por isso, abençoadas lutas que Deus nos fornece. Para que o nosso espírito não se jogue naquele estado de estagnação e de falta de movimento. Precisamos agir, é isso que conta. Quando fordes orar, peças resignação diante das doenças da alma também. Não é só as doenças físicas, porque quando a gente fala em doença, parece que nós estamos falando dos nossos problemas físicos. Unicamente dos problemas orgânicos. Não. Às vezes nós estamos sobrando saúde, mas com sérios problemas na alma, no coração. E lá também nós precisaremos de resignação. Se os recursos que buscas ainda não puderam curá-la, resignação em dobro, muito mais. Peças resignação no momento em que se te pões a orar. Quando fores orar, peça a força para transpor os obstáculos da tua estrada evolutiva. Transpor os obstáculos. Problemas não foram feitos para incomodar-nos, não, foram feitos para serem resolvidos. Ou para indicar o que em nós precisa ser resolvido, transformado, burilado, trabalhado. Nós precisamos trabalhar a nossa alma. Então peça forças para transpor os obstáculos, pois sem eles, sem os obstáculos, nunca serás espiritualmente forte e sábio. E tanto quando nós fizemos uma espécie de autoanálise, o que me trouxe até aqui hoje, as grandes lições foram as maiores dores, as maiores perdas, as maiores dificuldades. Essas é que forçaram-nos a sair do que éramos e procurar soluções diferentes. Não pensem que estamos aqui a defender o Evangelho, a pregar a doutrina espírita de graça, porque somos bonzinhos. Não, é que bem provavelmente tenhamos dívidas sérias na nossa caminhada com relação a isso. Transviamos tantas criaturas que hoje temos que chamar outras para substituir aquelas. Caso contrário, nós não vamos à frente. Não pensem que nós estamos fazendo esse trabalho maravilhoso porque somos santos. Bem provavelmente é porque temos dívidas a serem resolvidas, obstáculos a serem transpostos, porque eles é que nos tornam fortes e nos obrigam a aprender para saber um pouco mais. Quando fordes orar, peças a benevolência, o perdão e a indulgência, as virtudes cristãs, sobejamente expostas como solução lá nos evangelhos de Jesus. Benevolência para com todos, isto é caridade. O perdão irrestrito, nós precisamos. O que é perdoar senão esquecer o mal, que é algo que alguém nos provoca? Perdoar e perdoar-se. Então, o perdão.
e a indulgência, porque infelizmente nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações em que as criaturas, incluindo-nos junto a elas, ainda somos em estado de aperfeiçoamento, com sérios problemas a serem resolvidos, e que precisamos ter indulgência para com essas pessoas, porque elas vão continuar errando, é da sua natureza, são falhos, mas nós também precisaremos certamente da indulgência, da espiritualidade de Deus, nosso Pai, dos outros, dos nossos irmãos, do nosso lar. Quantos problemas nós criamos dentro do nosso lar por falta de um mínimo de compreensão e paciência? Porque é próximo, porque eu sei que vai me perdoar, eu posso ferir. Pelo contrário, essas pessoas, quanto mais próximas, mais indulgência, mais carinho, mais atenção. Parece que nós fazemos o contrário. Ao estranho, todo carinho, desvelo e respeito. Aos nossos de casa, como eu sei que vai ter que me perdoar, quer queira, quer não queira, pela própria proximidade, pelo amor que me devota, pelo amor que eu lhe dispenso, eu posso agredir, eu posso ferir, eu posso judiar. Não. É o contrário que é o correto. Esses estão mais próximos porque a nossa necessidade com eles é mais próxima, mais urgente. Como pode uma criatura que ama judiar, prejudicar, ferir outra? Não é amor. Então, benevolência, perdão e indulgência para com os irmãos do teu convívio difícil, por mais difícil que sejam, esses mais razão ainda. Como disse anteriormente, dobrada indulgência, dobrado perdão, dobrada benevolência, pois que somente assim vencerás nas provas da vida. Somente assim, porque esse quanto mais próximo, mais urgente é o entendimento e o perdão. Quando fores orar, peça somente o que estiver em conformidade com os recursos que a providência divina disponibiliza para concretizar a meta da tua iluminação. Que dica importante esta. Somente o que estiver em conformidade, nos conformes com os recursos que a providência divina nos coloca à disposição para a nossa iluminação. Quando fores orar, compreendas que o cenário das dificuldades e desafios são os melhores locais para a tua regeneração pelo amor. Lá onde estão situadas as nossas grandes dificuldades, os nossos maiores problemas, ali nós temos que prestar a maior atenção. E só será possível se nós nos impor disciplina chamada amor, intenso amor. Porque a única forma de nós termos paciência e força suficiente para levar adiante as nossas tarefas diante das pessoas difíceis é o estado pleno de amor. Está certo que não vamos conseguir sair daqui já hoje com a plenitude do amor. Mas nós precisamos começar a aprender a amar, a perdoar, a ser benevolente, a ter paciência, a ter tolerância. Urgentemente, precisamos aprender a trilhar esse caminho. E cada vez que resvalarmos, levantar e continuar no exercício do aperfeiçoamento, do burilamento da nossa alma. Quando fores orar, experimentes para pedir a tua melhora moral, que tudo o mais te será dado por acréscimo, tudo o mais conforme nos ensina os evangelhos de Jesus. Tudo pelo reino de Deus. Instalar o reino de Deus em nós. Porque quando nós estivermos sob o império das leis divinas, instalados no nosso coração, na nossa alma, tudo o mais será dado por acréscimo, em abundância. Não é por acaso que Jesus nos disse para, primeiro, antes de tudo, fazer tudo pela instalação do reino de Deus na nossa alma.
Deixar o resto para depois, porque será dado por acréscimo. E pela providência divina, pela misericórdia divina, pela bondade infinita da providência, será dado em abundância tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, não tudo o que nós queremos, porque aí já é outra dimensão, outros valores. Peças todo o apoio do mais alto, como aliás fazemos, tá certo? Nós precisamos aprender a contar com a providência, com os bons amigos da espiritualidade, que aliás estão sempre prontos. Quem já transitou ali pelas obras do André Luiz deve ter notado. Tudo que os espíritos precisam, nos mostra André Luiz, é que nós abramos uma pequena janela na nossa espiritualidade para que eles possam entrar no nosso coração e nos trazer as ideias necessárias para o nosso reajustamento. É bem isso que nos mostra uma das lições das obras de André Luiz, é que nós precisamos abrir um pouco a nossa alma. Eles não fazem mágica, eles não chegam e nos torturam, nós vamos abrir aqui e vamos colocar o que... Não, eles precisam que nós de dentro para fora, façamos uma pequena luz, às vezes uma pequena prece. E nos ensina também André Luiz que nenhuma prece se perde, mesmo que erramos o endereço, mesmo que erramos para quem pedir, nunca se perde uma prece, nos ensina André Luiz. De alguma forma ela chega onde tem que chegar e a espiritualidade vem e nos atende exatamente naquilo que nós precisamos. Lede Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Quando fores orar, peças, mas saiba que as forças superiores só estarão disponíveis quando o objetivo for altruísta. Quando ele for egoísta, aí nem sempre, porque se ele for egoísta, ele está no sentido do prejuízo. Então todos os nossos pedidos egoísticos que nós fazemos não reverberam, não refletem. Então vamos pedir, mas saibamos pedir forças superiores só para que só estarão disponíveis para nós quando os objetivos forem altruístas, ou seja, no sentido do todo, do outro. Quando chegar às respostas do alto, não te detenhas na dúvida. Às vezes a resposta não é tão clara, mas quando soubermos percebê-las, não nos detenhamos na dúvida. Siga em frente e faça a tua parte. Nunca seremos dispensados de fazer a nossa parte. A espiritualidade e a providência nunca deixa de nos atender, mas espera sempre que nós façamos a nossa parte no nosso burilamento, no nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual da nossa alma, que o céu te proverá com o que não possas realizar. Aquilo que está fora do nosso alcance, sim, esse nos vem da espiritualidade, mas o que é de nossa obrigação depende de nós fazermos. Precisamos estar em exercício sempre. Peças remédio, mas siga a dieta prescrita pelo divino médico, que ali está. Fazer aos outros tudo aquilo que se deseja que se faça para si próprio, que os outros façam para nós. Criar méritos é estar na frente. Eu quero, então eu tenho que trabalhar bastante, criar méritos, fazer aos outros para depois ter moral suficiente para pedir para mim. Porque, aliás, no momento que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Esta é a receita do divino médico. Fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que se faça para conosco. Quando fores orar, faze assim, e serás o vencedor, não do mundo. Porque nós não temos que vencer o mundo, nós temos que vencer no mundo, não o mundo, mas a ti mesmo. A nossa grande batalha e eterna batalha será sempre conosco mesmo.
com o que nós já temos estagnado na nossa alma, com o que nós já temos estabelecido dentro da nossa alma. Ali é que nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito, para vencer, não ao mundo, não aos outros, não ao adversário. A mim mesmo eu tenho que vencer. Para encerrar, lembremos-nos sempre. Essa ideia nós captamos da palestra do nosso Haroldo Dutra Dias em Santo Ângelo. Ele não disse essas palavras, mas ouvindo ele, prestando atenção, nós chegamos a essa conclusão e gostaríamos de partilhar. Quando se abater o sofrimento, a dor, o desespero ou a desesperança, é quando menos devemos dobrar os joelhos e orar. Agora eu peguei. Quando o desespero bater a nossa porta, o sofrimento, é quando menos devemos dobrar os joelhos e orar. Chocou? Neste momento, levante-se. Não ajoelhe, levante-se. Se ponha em movimento e em ação a trabalhar, produtivo. É muito mais perfumada as mãos de quem trabalha pelo outro do que quem se põe de joelho a orar. É claro que eu não estou dizendo não vamos orar, vamos sim. E talvez devamos antes dobrar os joelhos e humildemente orar, contritamente, para usar a mesma expressão dos nossos irmãos, mas depois da oração, levantar, trabalhar, pôr-se em movimento, pôr-se em ação pelo mundo, pelo outro, por nós mesmos, por tudo. Portanto, quando o sofrimento bater a nossa porta é quando nós menos devemos nos dobrar e mais levantar e agir, se pôr em ação. Gilmar, é contigo. Nesse momento, meus irmãos, mantendo essa sintonia de amor, de paz e de luz, possamos agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso amado Pai, aos benfeitores espirituais que acolheram os nossos pedidos quando aqui chegamos, para que possamos, no momento de fé, de oração, de comunhão para com eles, agradecer pela oportunidade da vida, das companhias, das nossas dificuldades, de tudo aquilo, Senhor, que nos impulsiona para o trabalho no bem. E assim, fortalecidos e amparados pela Tua mão, Senhor, encerramos esta primeira parte dos nossos trabalhos. Que possamos nos preparar para o passe, em sintonia ainda com esses amigos benfeitores, para poder absorver melhor as energias que são derramadas ali. Paz, luz e bênçãos para todos nós. Que assim seja.